Salve, salve, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Professor Luiz na área e hoje vamos falar de um assunto que foi tratado aí nas aulas do Centro de Mídias, que é sobre blocos retangulares, que são os nossos paralelepípedos, conforme estamos vendo aí na nossa figura por aqui. Vamos entender então que o paralelepípedo ele tem as três dimensões, né? Que é o comprimento, a largura, né, profundidade e a altura, A, B e C. E o volume, né, nada mais é do que o produto dessas três dimensões, conforme você está vendo aí na formulinha. Beleza? Vamos então conhecer um pouquinho de como trabalhar os paralelepípedos ou os blocos retangulares. Nós temos aí o nosso primeiro exercício que você tem ali. Calcular o volume do paralelepípedo retângulo abaixo. Vamos lá então? O que nós temos aqui, que nós devemos trabalhar, é justamente a questão do paralelepípedo. O volume do nosso paralelepípedo é o produto das três dimensões. Então vai ser 10 vezes 3 vezes 7. Vamos lembrar que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, essas são as três dimensões. Aqui nós vamos fazer, então, 10 vezes 3, 30, vezes 7. Pode-se fazer direto? Claro que pode, mas é sempre importante que você faça duas a duas para que você não erre multiplicações. O volume, então, vai ser 30 vezes 7, 210. Agora vamos ver a unidade de medida que aparece aqui nas medidas, aqui nas dimensões do paralelepípedo. É centímetros. Como se refere a volume, fica centímetros cúbicos. E aí nós temos a nossa questão fechada. Nós vimos então aqui a nossa primeira questão, dos blocos retangulares, que são os paralelepípedos, num conteúdo que você vai ver dentro de geometria espacial como prismas. Então, o volume é o produto das três dimensões do paralelepípedo. Comprimento vezes largura vezes altura. Não esqueça de, quando der a resposta, usar a unidade de medida dessas dimensões elevada ao cubo. Vamos então fazer o nosso próximo exercício envolvendo paralelepípedo. Considere uma caixa d'água com formato de um paralelepípedo reto retângulo, totalmente cheia, com comprimento 7 metros, largura 4 metros e altura 2. Então, eu vou colocar aqui, 7 metros. Aqui a largura 4 metros. E a altura 2 metros. O que nós temos aí é o nosso bloco retangular, o nosso paralelepípedo, com as dimensões que o problema nos coloca. E ele pede dois itens. No item A, ele quer a área da base deste paralelepípedo. E no item B, o volume de água da caixa. Como a caixa está totalmente cheia, o volume da caixa é exatamente igual ao volume do paralelepípedo. Vamos ver? Primeiramente, vamos calcular a área da base. A base é esta região aqui, Então, se nós observarmos, a base nada mais é do que um retângulo de dimensões 7 e 4. Então, no nosso item A, a área da base será igual ao produto das duas dimensões, 7 vezes 4. 7 vezes 4. E 7 vezes 4 é 28. Então, podemos dar a resposta como sendo área da base igual a 28. Olha a unidade de medida que aparece, que é metros.
E como se refere à área, metros quadrados. Observe que é sempre importante colocar na resposta a unidade de medida que está sendo trabalhada. A unidade de comprimento que a gente fala, né, que são as dimensões, 7 metros, 4 metros, 2 metros. Se nós tratarmos a área, esta unidade fica elevado ao quadrado. No exemplo, metros quadrados. E se for volume, elevado ao cubo, metros cúbicos. Então calculamos aí a área da base da nossa caixa de água no formato de um paralelepípedo, que é o mesmo cálculo de um bloco retangular. Vamos trabalhar agora o volume, que nós vimos agora há pouco, que é o produto das 3 dimensões. Então, o volume da nossa caixa da água, no item B, será dado por 7 vezes 4 vezes 2. Vamos fazer sempre 2 a 2. 7 vezes 4, 28. 28 vezes 2. Não quer dizer que não pode ser feito tudo de uma vez só, mas para evitar erros de cálculo, faça com calma. 7 vezes 4, 28, vezes 2, 56. Então, o volume vai ser igual a 56 unidade de medida metros cúbicos. Então, a nossa área, 28 metros quadrados. E o nosso volume, 56 metros cúbicos. Fizemos, então, aí 2 exercícios envolvendo blocos retangulares. Vamos, então, dar continuidade aos nossos exercícios dessa aula de reposição deste dia 2 de outubro. Vamos tratar agora de um assunto também muito visto no ensino médio, que é o assunto de média aritmética. A média aritmética simples. Média aritmética a gente usa constantemente no nosso dia a dia. Por exemplo, se formos fazer a média anual de um aluno ou de uma aluna, nós pegamos a nota de cada bimestre e aí dividimos pelo total de bimestres, 4, para saber a média final. Vamos supor que na matéria de matemática, a sua nota bimestral é dada por uma média de atividades. Então, você faz 5 atividades, todas com o mesmo teor de valor, né? Dando uma média, uma somatória no máximo 50. Por que o máximo 50? Para que quando dividir por 5, você possa ter a média final 10 no máximo. Então, a média aritmética, você simplesmente vai somar os valores e dividir pela quantidade de valores somada. Olha aí o nosso resumo. A média aritmética simples é um conjunto de valores, representados aí como x1, x2, x3 até xn, ou seja, n valores. E a média nada mais é do que a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores que está sendo somada. Então, a média aritmética é a média mais comum que nós fazemos. Então, se eu tenho 3 valores, 4, 5 e 6, quero saber a média desses 3 valores, eu pego 4 mais 5 mais 6, aí eu obtenho a soma e divido por 3, porque foram 3 valores que foram adicionados. Vamos então trabalhar um exercício? O que nós temos aqui são os seguintes exercícios. Um time de futebol de salão possui 5 jogadores titulares com idades 15, 17, 18, 19 e 20. Calcule a média de idade desse time.
Então, o que nós temos que fazer? Para calcular a média, vamos colocar aqui, ó, média aritmética, MA. Como que a gente calcula a média aritmética? Vamos fazer uma barra, né? Que seria a nossa barra de fração. E aí fazemos o seguinte. Na parte de cima, a soma das idades. 15 mais 17 mais 18 mais 19 mais 20. Quantas idades eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, que pertencem aos 5 jogadores. Então, eu divido pela quantidade, por 5. Isso vai ser igual. Colocamos aqui a barra de fração, né? E vamos fazer o seguinte. 15 mais 17 mais 18 mais 19 mais 20, pode usar a calculadora aí, tá? Você vai obter, então, 89. Dividido por 5, porque foram 5 valores somados. Fazendo esta divisão, a gente vai obter 17,8. Então, a nossa média aritmética será igual a 17,8. E esse é o nosso primeiro exercício sobre média aritmética. Nós observamos aqui que são 5 jogadores e pegamos a idade de cada um. Então, nós temos 5 idades, uma de cada jogador. Somamos essas 5 idades e dividimos pela quantidade, que é 5. Isso é média aritmética. Vamos fazer, então, o nosso segundo exercício? O nosso segundo exercício fala o seguinte: calcule a média aritmética dos números. Então, média aritmética, já que é média, eu vou fazer o quê? Vai ser uma fraçãozinha, né? Então, média aritmética será igual. Na parte de cima, a soma dos valores aí. 13 mais 28 mais 48, mais 80, mais 99. Observe o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5 valores. Nós temos aqui 5 algarismos, né? 5 números no total. Então, se eu tenho 5 números, média aritmética será a soma dos 5 dividido por 5. Sempre eu divido pela quantidade que eu estou somando. Fazendo a soma e depois dividindo por 5, nós teremos 13 mais 28 mais 48 mais 80 mais 99. Na calculadora, vamos encontrar 268. Como aqui é a soma de 5 valores, eu vou dividir por 5. E fazendo essa divisão, vamos obter 53,6. Portanto, a nossa média aritmética para o segundo exercício é 53,6. E concluímos a questão número 2 também. Então, com essas duas questões, nós passamos aí para vocês, alunos e alunas, a ideia de média aritmética. Soma dos valores dividido pela quantidade de valores que foram somados. Beleza? Vamos dar continuidade a outro conteúdo? E aí, pessoas? Como que vão, meus queridos alunos, novamente? Vamos trabalhar agora gráfico de setores. Gráfico de setores, que também foi visto aí nas aulas do Centro de Mídias, é o famoso gráfico de pizza. Vamos então observar aí esta imagem que está de fundo aqui. Gráfico de setores.
Também conhecido como gráfico de pizza, a representação de dados através do gráfico de setores é muito utilizada na visualização de números percentuais, em virtude do seu formato circular. Cada região especificada será determinada através de uma relação proporcional entre o valor percentual e a medida em graus do ângulo de abertura. O gráfico de setores ou gráfico de pizza é o gráfico que nos dá uma melhor visualização daquilo que nós queremos. Então nós podemos observar aí, né, que nós temos duas formas representadas de gráfico de setores. Na primeira figura, nós temos aí o gráfico de setores, a região vermelha 10%, região azul 15%, a região verde 40%, a região amarela 35%. Está mostrado aqui de forma plana. Eu posso pegar esse mesmo gráfico e representá-lo na forma 3D. E aí nós podemos concluir uma visão de um conjunto de dados. Então, após fazer um levantamento de dados, por exemplo, poderemos pegar os alunos de uma sala de aula e falar sobre as notas. Então, quem conseguiu de 1 a 3 é A, de 4 a 5 é B, quem conseguiu de 5 a 7 seria C, quem conseguiu de 8 até 10 seria D, por exemplo. Levantaríamos a quantidade de alunos e aí nós fazíamos a relação dos 100%, que seria o total de alunos, e montaríamos um gráfico. O gráfico de setores ou gráfico de pizza, ele é um gráfico que nos dá uma visualização melhor daquela quantidade maior de notas entre os alunos e alunas de uma determinada sala. Vamos trabalhar um pouquinho o gráfico de setores e depois teremos aí no grupo do WhatsApp uma tarefinha para fazer sobre este assunto, beleza? Vamos trabalhar aí o mesmo gráfico de setores visto anteriormente. Foi o gráfico que foi mostrado agora há pouco, né? Onde nós temos aí a parte vermelha 10%, a parte azul 15%, a parte verde 40%, a parte amarela 35%. Observem, se nós somarmos todas as porcentagens, 10 mais 15 mais 40 mais 35%, nós vamos obter 100%. Então, a soma das porcentagens apresentadas vai me dar 100%, que é o total. O que nós sabemos também é que uma circunferência, um círculo, tem 360 graus, não podemos esquecer. Então, toda a circunferência, todo círculo tem 360 graus. E aí, se nós pegarmos as porcentagens apresentadas, 10 mais 15 mais 40 mais 35, eu vou ter todo o círculo, que é 100%. Então, nós podemos fazer uma relação matemática da porcentagem com o grau. Então, se eu quiser saber qual é o grau dentro da circunferência de cada uma dessas regiões apresentadas, vermelho, azul, verde e amarelo, é só fazer a comparação com a porcentagem. Vamos lá então trabalhar? O que nós temos aí é quatro regiões. E eu vou trabalhar as 4 regiões usando as cores delas. Então, em vermelho, que é esta região aqui. Região que eu vou chamar de região 1, né? Vamos lá? Então, olha bem. O que nós sabemos, a região vermelha aqui, ó. O que nós sabemos é que toda a circunferência, todo círculo, tem 360 graus. E juntando todas as porcentagens, nós vamos ter 100%. Então, podemos dizer que 100% vale 360 graus. Como aqui
estou mostrando 10%, esta fatia da pizza tem quantos graus? Então, 10% tem X. O que nós fazemos agora é a multiplicação cruzada. Fazemos a multiplicação em cruz. Então, vai ficar assim. 100 vezes X igual a 10 vezes 360. 100 vezes X, 100 vezes X, porque eu não conheço X. Aqui vai dar 3.600. Passando o 100 dividindo, X será igual a 3.600 dividido por 100. Quando a gente fizer essa divisão, 2 zeros, corta com esses 2 zeros. E aí nós vamos obter o quê? 36. 36 graus. Então aqui, 10% vai dar 36 graus. Então aqui, esta região vai ter 36 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Beleza? O nosso segundo ângulo a ser descoberto, que é o setor de 15%, nós vamos fazer o seguinte. A mesma coisa. 100%, que é tudo, é a nossa circunferência. 360 graus. Como eu quero saber 15%, eu vou colocar que vale X. Fazemos o que agora? A multiplicação em cruz. Fazendo a tal da multiplicação cruzada, nós vamos obter o quê? 100 vezes X igual a 15 vezes 360. 100 vezes X é 100 vezes X mesmo. 15 vezes 360 vai dar 5.400. Então, eu vou fazer direto aqui, porque eu sei que eu vou passar o 100 dividindo. Então, ó, esses 2 zeros, eu vou cortar com esses 2 zeros, porque o 100 vai passar dividindo, igual eu fiz no anterior. Então, X será igual a 54. Quer dizer que 15% é 54 graus, que seria este ângulo aqui, ó. Agora vamos fazer o ângulo de 40%, seguindo o mesmo esquema que fizemos até agora. 100%, que é tudo, 360 graus. Logo, 40%, que é a porcentagem deste setor, eu quero descobrir. X. Faremos a multiplicação em cruz. Né? Eu vou separar aqui para não dar problema depois. Tá? Aqui, ó. Separei. Fazendo a multiplicação em cruz, o que nós teremos aqui? 100 vezes X vai ser 40 vezes 360. 100 vezes X é 100 vezes X mesmo, porque eu não conheço o X. E aí, o 40 vezes 360 vai dar 1.400, aliás, 14.400. O X vai ser isolado e o 100 vai passar dividindo. Como o 100 vai passar dividindo, os 2 zeros em cima, corta com os 2 zeros aqui embaixo. Logo, isso vai ser 144. 144 o quê? 144
graus, que é o valor deste ângulo aqui. Finalmente, faremos a região amarela. A região amarela também vai seguir o mesmo esquema. 100% é 360 graus. Como aqui a região amarela tem 35%, então 35% será x. O que eu faço agora? A multiplicação cruzada. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter 100 vezes x igual a 35 vezes 360. Use calculadora, tá, gente? Então, vai ficar 100 vezes x. Esta multiplicação vai dar 12.600. Passando 100 dividindo, x será igual a 12.600 por 100. E aí nós temos os dois zeros em cima, cortando com os dois zeros embaixo, o resultado então será 126. 126 o quê? 126 graus, que é justamente este ângulo aqui. Beleza? Nós observamos então que através de uma regra de 3, nós conseguimos descobrir a medida em graus do valor que é dado em porcentagem para um determinado setor do gráfico de setores. O setor vermelho, 10%, tem 36 graus. O setor azul, de 15%, tem 54 graus. O setor verde, de 40%, tem 144 graus. E o setor amarelo, de 35%, tem 126 graus. Observamos que quando eu somo todas as porcentagens, 10 mais 15 mais 40 mais 35, vai dar o total de 100%, como já dissemos. Agora, se nós somarmos todos os graus, 36 mais 54 mais 144 mais 126, que nós acabamos de calcular, o resultado final vai ser 360 graus. Desta forma, nós fechamos a nossa aula de reposição deste dia 2/10 sobre gráfico de setores. Nós vimos então na aula de hoje blocos retangulares, que é o nosso paralelepípedo, que é um prisma. Vimos também a parte que trata de média aritmética, que é a soma dos valores dividida pela quantidade de valores somados. E finalizamos aí falando um pouquinho sobre gráficos, mais precisamente do gráfico de setores. Agora, vamos às tarefas lá no grupo do WhatsApp e bons estudos para vocês. Valeu! Tchau, tchau!